Oi, gente, eu sou a Rita Cássia, professora de língua portuguesa dos nonos anos, tá ok? E nós vamos dar continuidade na nossa aula que começou ontem falando de linguagem verbal e não verbal. Peguem as apostilas, né? Volume 2, parte 1, lápis, borracha, porque nós vamos responder, nós vamos trabalhar a apostila. Nós não, vocês vão responder as apostilas, né? As questões que estão nas apostilas, com base nas minhas explicações, tá ok? Nome e série aqui nos comentários para que eu possa registrar a presença de vocês. Eu vou pedir para que vocês respondam na apostila, tá? E depois fotografe a apostila e mandem para mim. Se a gente estivesse na sala de aula, nós iríamos responder durante nosso período de aula, não iríamos? Então aqui não é diferente. Nós já vamos trabalhando, vocês já vão respondendo e assim que finalizar a minha aula, a nossa aula, vocês fotografem, manda para mim no Messenger. Combinado? Então peguem a apostila de vocês. Ontem nós trabalhamos a página 19, nós falamos dos gêneros digitais, que vocês já conhecem, né, muito, que são memes, gifs, vlogs, blogs e por aí vai. E falamos um pouquinho da linguagem verbal e a não verbal, né? Falei ontem que a linguagem verbal é tudo que é falado e escrito, e a não verbal é expressões, gestos, imagens, o que não é falado e nem escrito. E a mista é que se utiliza das duas, da linguagem verbal e a não verbal, que é o caso, eu peguei como exemplos os gibis, as histórias em quadrinhos, tá? Hoje, ainda nós vamos trabalhar a página 19. Olha na apostila de vocês aí, na página 19, essa imagem que eu vou mostrar agora. Dá uma observada aí, porque é sobre ela que nós vamos responder aí todas as questões praticamente. Pronto? Observaram? Observa como que estão as mãos deles, dessas estátuas aí, do corpo, observa as cores. Pronto? Então vamos lá. Pegaram o lápis? Bom, com base nessa imagem aqui que eu observei também, o que é essa imagem? São duas estátuas, uma com a mão assim, a outra com a mão assim. Parece que eles estão fazendo o quê? Parece que eles estão aonde? Essas estátuas, parece que são estátuas que foram criadas agora, na atualidade? Ou parece estátuas que foram criadas antigamente, num tempo mais, né, lá atrás? Página 20. Passa aí a página 20. Na página 20, com base naquela imagem, vamos fazer, vocês vão responder as questões, tá? Então, não tem linhas separando aqui para vocês responderem. Vocês vão responder as questões na frente, quando acaba a pergunta. No espacinho que tiver aí. Apertem um lápis, tá, gente? Porque senão a prova tem que ficar assim, ó, e não consigo enxergar direito. Aperta o lápis, tá? Para responder. Então, vamos lá. A letra A. Podemos considerá-las um tipo de linguagem? Qual? E aí, gente? Tá falando da imagem. Tá? Tá falando da imagem. E a letra A tá perguntando se a gente pode considerar um tipo de linguagem. Se sim, qual? Se não, qual, tá? Então, pode considerar o tipo de linguagem? Qual? A formal ou a informal? Escreva aí na frente, tá? Aquela imagem que nós vimos, que nós observamos, que nós analisamos, ela pode ser considerada um tipo de linguagem? Sim ou não? Coloquem aí. Ponto. Na mesma linha. Que linguagem é? Formal ou informal? B. Na sua opinião, quando eu falo na sua opinião, gente, é muito difícil que alguém erre, porque é sua opinião. Só vou considerar errado se vocês colocarem aí como resposta algo que não tem nada a ver com o nosso tema, com o nosso assunto que nós estamos tratando. Aí eu vou colocar errado, tá? Mas se você colocar a sua opinião dentro do assunto que nós estamos tratando, então não tem como estar errado. Tá ok? Então vamos lá. Na sua opinião, que tipo de informação ou mensagem cada imagem transmite? Nós temos o que lá? Nós temos uma imagem que tem o quê? Duas estátuas, correto?
Então eu quero saber o seguinte, na sua opinião, que tipo de informação ou mensagem cada imagem transmite? O que cada imagem ali quer passar pra gente que estamos olhando, que estamos observando? Responda aí na frente. Aperta o lápis, tá? C. Considerando que as estátuas estão fora do contexto imaginado pelo escultor e observando a posição das mãos das esculturas, é possível determinar que cada uma estaria fazendo o quê? Segundo o que foi falado aqui, quando eu falo fora de contexto é porque eles estão no lugar errado, não deveriam estar ali, tá? Então vamos lá. Considerando que as estátuas estão fora de contexto, ou seja, não está no lugar que era para estar, imaginado pelo escultor, e observando a posição das mãos das esculturas, observa as mãos delas, tá? Das duas estátuas. É possível determinar que cada uma estaria fazendo o quê? O que você acha que aquelas estátuas poderiam estar fazendo? Observando a posição das mãos, do corpo, o que vocês acham que elas estavam fazendo? D. Em qual período você acredita que essas esculturas foram elaboradas? Explique, tá? Quando você acha que aquelas imagens foram criadas, observando a imagem? Foi agora, na atualidade? Foi antigamente? Ela foi criada há pouco tempo? Ela foi criada há muito tempo? Observando as cores da imagem, o formato das estátuas, o ambiente que eles se encontram, vocês acham que elas foram esculpidas? Vocês acham que elas foram elaboradas quando? Coloca aí pra mim na frente, tá? Número 2. Observe a mesma imagem. A mesma imagem, ó. Agora, elas estão segurando algumas coisas aqui. Na mão de cada estátua tem um objeto que vocês já são bem familiarizados. Na mão de cada estátua tem um celular. Observa que é a mesma imagem, só que na mão de cada estátua tem um celular, tá? Então, vamos lá. Letra A, da número 2, tá, gente? Não vai se perder aí, não. Nós estamos na número 2 agora, onde é a mesma imagem, mas cada estátua está segurando um celular. E aí nós vamos responder a letra A da número 2. Número 2. Letra A. O que mudou em comparação à imagem original? Eu já falei aqui. O que tem de diferente entre a imagem que estava lá na página 19 e essa imagem da página 20? Facílimo. É possível determinar o que cada estátua está fazendo? Gente, muito fácil. Coloca aí na frente, tá? O que mudou de uma imagem para outra e o que elas estão fazendo agora? O que vocês acham que elas estão fazendo agora? Com o celular na mão. Responda aí na frente. Letra B. Os elementos inseridos nas imagens são verbais ou não verbais? O que apareceu na mão das estátuas? Nós já sabemos o que elas estão segurando. Tem alguma coisa escrito nesse objeto que elas estão segurando? Ou é apenas um objeto? Então, esses elementos que foi inserido nas imagens, elas são verbais ou não verbais? Escreva aí, se elas são verbais ou não verbais, ok? Letra C. A presença dos novos elementos nas imagens fez com que elas se situassem em outro período. Explique. A presença dos novos elementos que as estátuas estão segurando fez com que elas se situassem em outro período, né? Porque os objetos que elas estão segurando, ele é um objeto atual ou é um objeto que existia lá em épocas passadas? É um objeto atual ou é um objeto antigo? A partir do momento que ela está segurando esse objeto, as estátuas estão segurando esses objetos, essa imagem passa a ser uma imagem antiga ou uma imagem que trata da atualidade? Escreva aí. 3. Observe a figura 1 e 2. Gente, ó. Figura 1,
que são os semáforos, e a figura 2, que são relógio de ponteiro de algarismo romano. Eu fiz um relógio aqui, ó, mas ficou torto. Mas como eu tô usando a câmera frontal, ele tá aí do lado errado. Ele vai aparecer pra vocês aí do lado errado, eu acredito, tá? Mas olha aí na apostila de vocês, tá? Todo mundo já conhece o algarismo romano? Espero que sim, né? Mas se não, vamos lá para a recapitulação. 1, 2, 3 em algarismo romano. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São os algarismos romanos, tá? Então, observando essas duas imagens, vamos responder as questões aqui, tá? Então, a letra A. Gente, é rápido, tá? É respondendo junto com a pro aqui, para que depois vocês não fiquem até tarde fazendo atividade. Terminou de responder com a pro aqui, é só fotografar para mim e mandar lá no meu Messenger. Não é no Messenger do grupo, tá? É no meu. Tá ok? Então, vamos lá. Letra A. Tem um semáforo, tem um relógio de ponteiro, com o algarismo romano. A. As diferenças entre os elementos 1, 2, 3 e 4 da figura 1. Explique. Como assim, professora? Ó, a figura 1 de vocês é o semáforo. Então, qual que é a figura 1? Qual que é a número 1 aqui em algarismo? É o vermelho. E o 2 é o amarelo. E o 3 é o verde. E o 4 é o que tá todo desligado aí, tá todo preto, né? E aqui tá. A diferença entre os elementos 1, 2, 3 e 4 da figura. Tem diferença entre esses semáforos que estão aí? Sim ou não? Coloca aí. Ponto na mesma linha. E o que cada um deles representa? O que cada um desses semáforos representa? O que representa o semáforo quando está com a luz vermelha? O que representa o semáforo quando está com a luz amarela? O que representa o semáforo quando está com a luz verde? E o que representa o semáforo quando está com a luz toda apagada? Responde aí. Tá? Letra B. Põe nome e série, tá, gente? Nome e série, para não esquecer, para eu fazer chamada. Letra B. Ainda em relação à figura 1, que é a do semáforo, a cor pode ser considerada uma linguagem? E aí, gente? As cores do semáforo pode ser considerada uma linguagem? Sim ou não? Coloque aí na frente. E explique o porquê que elas podem ou não ser consideradas uma linguagem. Ok? Letra C. O que as cores significam nos semáforos apresentados na figura 1? Explique. O que a cor vermelha significa no semáforo? Coloca aí. O que a cor verde significa no semáforo? Coloque aí. E a amarela? E quando ela está toda desligada, está toda preta, o que ela significa? Responde aí, tá? Letra D. A letra D. Analisem o item 4 da figura 1, tá? O item 4 da figura 1, qual que é? Ó, 1, 2, 3, 4. Esse é o número 4, tá? Analisem o item 4 da figura 1 e expliquem. No trânsito, qual seria a consequência se tivesse um semáforo desligado, todo preto? Qual seria a consequência aí no trânsito? Tá? Se tivesse numa avenida bem movimentada e tivesse um semáforo que tivesse desligado, todo preto, qual seria? O que poderia acontecer? Quais seriam as consequências? Letra E. Os numerais romanos e sua ordem podem ser considerados uma linguagem? Por quê? Os numerais romanos, ele tá lá, a ordem 1, 2, 3 e 4. Esses numerais, só da gente olhar para ele tá passando a mensagem de quê pra gente? Ele pode ser considerado uma mensagem?
tá? E o que ele vai passar pra gente? Considerar uma mensagem que passa o que pra gente? O que geralmente os algarismos romanos traz pra gente? Quando a gente vê primeiro, segundo, terceiro, ele faz o quê? Que mensagem que o algarismo romano passa pra gente? Tá? Principalmente nessa imagem dos semáforos aí, que tem 1, 2, 3 e 4. Responda aí, tá? Quando a gente fala primeiro, ó, tem uma galerinha ali, precisa fazer uma fila. Uma fila pra gente merendar na hora do almoço da escola. E aí, todo mundo quer entrar na frente um do outro. Aí vem a tia e fala assim, não, vamos colocar em ordem isso daí. Primeiro, você. Segundo, você. Terceiro, vamos organizar, vamos pôr em ordem. Quarto, e aí ela começa a pôr em ordem. Então, a questão do algarismo romano aí, ela quer passar pra gente a mensagem de quê? Letra F. Os numerais romanos da figura 1 e da figura 2 têm a mesma função? A figura 1 é o semáforo, a figura 2 é o relógio. Esses algarismos romanos, na figura 1 e na figura 2, eles têm a mesma função? Eles querem passar a mesma mensagem para mim? A mensagem que o semáforo quer passar para mim e que o meu relógio quer passar para mim é a mesma coisa? Sim ou não? Coloca aí. Página 21. Estamos na reta final. Vamos lá. G. Na figura 2, insira os ponteiros. Relógio está sem ponteiro. Na figura de vocês aí também, tá? Na figura 2, insira os ponteiros marcando 14 e 30. Que horas são 14 e 30? A 14h30 é a mesma coisa que 2h30, 2h30 da tarde. 14, então tô falando da tarde, tá? Se eu tivesse colocado 2 mesmo e 30, seria da madrugada. Mas nós estamos falando de 14h30, quer dizer que é a tarde, tá? Então, insira os ponteiros marcando 14... Desculpa, gente, não é 30 não, é 10. Marcando 14 e 10, tá? Note que ambos ficam no mesmo lugar, sendo assim, a diferença nas informações que cada um transmite. Ele quer saber o seguinte, vamos pôr o ponteiro, essa aqui eu vou fazer com vocês, tá bom? Vamos pôr os ponteiros. 14h30 é o mesmo que 2h30, só que no relógio de ponteiro não tem 14, tem do 1 ao 12, tá? E no algarismo romano também, do 1 ao 12, só que ele tá no algarismo, só que é algarismo romano, tá? Então, aqui, o relógio que mede, que mostra a hora, no relógio de ponteiro, o ponteiro que mostra a hora é o ponteiro pequeno. E o que mostra os minutos é o ponteiro grande, tá? Esse aí no relógio, qualquer relógio de ponteiro, a setinha menor vai mostrar as horas e a maior vai mostrar os minutos. Então, eu quero colocar 2h10. Coloca aí no de vocês também, vocês vão fotografar e mandar pra mim, tá bom? Então, como que eu vou colocar 2h10 aqui no meu relógio de ponteiro de algarismo romano? Ó, 1, 2. A minha hora tá apontando para 2. E o meu minuto, e para quem não sabe que é hora de ponteiro, de número para número, passa 5 minutos. Tá? De número para número, passa 5 minutos. Então, se aqui eu tenho 2 horas, meu ponteiro pequeno, o meu ponteiro grande, ele vai marcar os minutos. Eu tenho 2h10. Olha só. Ponteiro pequeno aqui, ponteiro grande aqui. E os dois ponteiros, eles estão na mesma direção, tá? E aqui a gente continua então. Note que ambos ficaram no mesmo lugar. Os dois ponteiros, eles ficam no mesmo lugar. Sendo assim,
Há diferença nas informações que cada um transmite? Sim, eu já acabei de falar para vocês, tá? Que o ponteiro pequeno ele marca a hora e o ponteiro grande ele marca o minuto, mesmo os dois estando na mesma direção. Tá? Então, essa daqui eu fiz com vocês, tá ok? Se tiver dúvida, lá no Messenger vocês perguntam que eu por áudio, eu tiro a dúvida de vocês sobre relógio de ponteiro, sobre horas, minutos e sucessivamente, tá? H. O que significa a sigla AM e a sigla PM no relógio digital? Essas letras são linguagens? Alguém já viu assim, ó? 2 horas. É que tá ruim aqui por causa da minha câmera frontal, mas tenta aí acompanhar comigo, tá? 2 PM. 2 AM. Quando eu falo PM, é do meio-dia à meia-noite. Quando eu falo PM, 2 PM, é porque é à tarde. Então vai ser PM quando é do meio-dia à meia-noite. Vai ser AM na frente quando for da meia-noite ao meio-dia. Então por que aqui eu coloquei AM? O 2 é igual. Por que aqui eu coloquei AM? Porque eu tô falando das 2 horas da madrugada. Então, assim, da meia-noite ao meio-dia, eu uso AM. Do meio-dia à meia-noite, eu uso PM. Tá? Olha só, é o mesmo número 2 horas aqui, 2 horas aqui. Como eu sei que aqui é manhã e ali é madrugada? Ou aqui é tarde e ali é... Como eu sei disso? Pelo AM e pelo PM. Então, eu sei que aqui é 2 horas da madrugada, porque o AM eu uso da meia-noite ao meio-dia. E o PM eu uso do meio-dia à meia-noite. Ok? Prosseguindo. Explica isso pra mim, que a Pro explicou pra vocês agora, na letra H. Tá? Explica isso aí pra mim. 4. Charada da língua não verbal. Charada da linguagem não verbal. Leia as perguntas e responda. Gente. A. Qual objeto cujo tamanho de algumas de suas partes transmite uma informação ou interpretação diferente? E aí, gente? Nós estávamos falando, a gente falou disso. Qual objeto cujo tamanho de alguma de suas partes transmite uma informação ou interpretação diferente? Nós falamos disso agora. Qual objeto? Que objeto é esse? Letra B. Qual objeto cujas cores determinam informações ou interpretações diferentes? Gente, é o mesmo objeto, nós trabalhamos com isso também, só que cada cor que ele apresenta em determinado momento significa uma mensagem diferente. Que objeto é esse? Respondam aí. 5. Observe a figura 3 e responda. Qual é a figura 3? Olha só, todo mundo já viu esse sinal aqui, ó. Tenho certeza. E dentro desse sinal tem várias imagens diferentes que pode aparecer aí, tá? Então vamos lá. A linguagem é verbal ou não verbal desse sinal aí? Põe na frente. B. O que esse sinal aqui significa? Põe na frente. C. A figura pode ser utilizada com outros elementos? Eu posso colocar nessa figura aqui outras coisas aqui? Sim ou não? Fácil, né? Responde aí. E letra D. Escreva 2 elementos que podem ser inseridos nesta figura aí, que apareceriam com significados diferentes. Então, eu quero que vocês coloquem para mim 3 figuras diferentes que podem ser usadas juntamente com esse sinal aqui. Escreve aqui para mim. 3 figuras diferentes, nome de 3 figuras diferentes que podem ser usadas com esse sinal aqui. Tá ok? Gente, tá colocando nome série aí? Preciso fazer chamada de vocês, tá bom? A aula de hoje é essa. Se não deu para responder alguma coisa porque foi rápido, volta o vídeo, pega a apostila,
faz ela, tira a foto dela pra mim e manda pra mim. Porque se eu não conseguir, aperta o lápis. Porque se eu não conseguir entender, eu vou pedir pra que vocês escrevam no Messenger. Aí vai escrever 2 vezes? Não precisa, né? A não ser que vocês queiram, não tem problema. Tá bom? Então, escrevam de uma forma que eu consiga entender, porque senão eu vou pedir para que vocês escrevam de novo, para que eu possa ler e corrigir, tá? No Messenger, até às 11 horas eu aguardo a resposta de vocês. O positivo, ele é mediante as respostas corretas, então não adianta responder de qualquer jeito, responder errado, porque não vai ser considerado positivo, vai ser considerado positivo a partir do momento que estiver correto, tá? Gente, eu tô vendo que tem 10 logados aqui, presta atenção na mensagem que eu vou passar para vocês agora, tá? Nós tivemos conselho de classe hoje, juntamente com a gestão, né, com a direção da escola, e todos os professores juntos, todos os professores de vocês juntos. Tem alunos que estão participando de algumas aulas e não estão participando das outras aulas, tá? E isso daí foi colocado lá, a gestão, a direção pegou o nome dos alunos, tá? Porque vocês precisam participar de todas as aulas, não só de português, só de matemática, só de geografia, só de história, precisam participar de todas, porque a nota, cada professor dá a sua. Então a gente percebeu que tem muitos alunos que estão sem nota porque não participou das aulas que vem acontecendo desde quando a gente entrou nessa quarentena. Tá? E tem alunos que ficam no Facebook, postam no Facebook, os professores todos sabem quem são e esses alunos não procuram os professores para poder pegar as atividades com eles. Até porque tá no Face da escola, todas as atividades. Tá? Então assim, gente, procuram se policiar, procuram realizar a atividade de todos os professores, porque nesse segundo bimestre nós não tivemos nenhum dia presencial. Então toda a nota de vocês vai ser com base no que vocês fizeram aqui nas aulas virtuais, com todos os professores. Tá bom? Então fica aí ó, a dica para que vocês entrem no Facebook da escola, façam as atividades que tem para fazer e estejam presentes nas aulas, tá? Na nossa aula, vocês já sabem que é segunda, terça e quarta, sempre às 8h30, tá? Quando não for ter live, eu aviso para vocês lá no Messenger do grupo de vocês, lá no Messenger, tá? Mas segunda, terça e quarta sempre tem atividade, sempre vai ter aula nossa. A não ser que for feriado, que for alguma coisa desse tipo, tá bom? Dúvidas me chama lá no Messenger, que a Pro responde pelo áudio. Assim que eu vou corrigindo, se tiver ok, já vou colocando ponto positivo. Se tiver algum colega que esteja perdendo aula que vocês conheçam, se quiser passar para mim o contato deles, para mim eu entro em contato com eles. Ou se vocês quiserem falar para eles que está tendo aulas para que eles possam participar também é bem legal, tá ok? A aula de hoje é essa. Beijo e até a próxima aula.